Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Você que está aí vendo o nosso canal, Deus te abençoe nesse dia, Deus te abençoe sua família, seu trabalho, sua vida, em nome de Jesus. Mas, irmão, uma vez fizeram uma pergunta para mim, como é que eu sei qual é a igreja certa para mim? Eu fiquei pensando, matutando sobre isso, entendeu? Fiquei pensando sobre isso e eu decidi conversar com vocês a respeito disso. Qual é a igreja certa para mim? Qual a igreja certa para mim? Eu fiquei pensando, será que existe igreja certa para mim? Será que existe igreja que se molde à minha vontade, do jeito que eu quero? Eu vou fazer um padrão de igreja, escrever no papel como é que a igreja tem que ser, e eu vou comparar com várias igrejas, várias denominações por aí, e vou ver se uma dessas igrejas se molda à minha vontade, ao meu querer. Será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Ou é o contrário? Ou sou eu que tenho que me moldar à igreja? A denominação que eu escolhi ficar, a denominação que Deus me colocou lá. Porque eu fico pensando o seguinte, não tem igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Existe igreja perfeita? Alguém uma vez falou assim, tem igreja perfeita só no céu. Não, no céu não tem igreja. E nem vai ter. A igreja vai acabar aqui, nessa terra. Quando Jesus voltar e a gente for para o céu, acabou a igreja aqui. Não vai ter igreja. As pessoas transportam, mais uma vez, transportam a humanidade para o céu. Transportam a maneira de viver aqui na terra para o céu, como se o céu fosse uma versão melhorada da terra. E não é. O céu, é outra coisa totalmente diferente, que a palavra de Deus diz que os olhos do homem jamais contemplaram. O coração do homem não subiu, né? As coisas que estão preparadas para nós ali. Então a gente não tem a mínima ideia do que é o céu. Nós sabemos que é um local de paz, um local onde o Senhor nos enxugará toda lágrima. Nós sabemos que o céu é um lugar onde nós teremos plenitude de vida, né, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde tudo será perfeito. Porém, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos no meio de uma imperfeição, meu irmão. Aqui não tem nada perfeito. Nós somos imperfeitos, a sociedade é imperfeita, perniciosa e nociva. O meio que nós vivemos é um meio pantanoso, um lodaçal de pecados que existem aqui, e a igreja não é diferente. A igreja não é perfeita. A igreja tem suas dificuldades, seus erros, suas falhas. Toda ela tem. Na verdade, se você comparar as igrejas atuais com a igreja primitiva, o modo de se viver dos evangelhos, o modo de se viver lá do livro de Atos, o modo de se viver das cartas paulinas e as cartas dos apóstolos, você vai ver que as igrejas atuais estão bem afastadas da vontade de Deus, estão bem afastadas da maneira de viver que Jesus escolheu para todos nós. Porque o que acontece? Quando a igreja foi fundada, depois que Jesus foi ao céu, foi elevado aos céus e está lá à direita do Pai, só restaram os apóstolos. Os apóstolos viveram com Cristo, ouviram diretamente de Cristo os ensinamentos, então qualquer problema que a igreja tinha, apelava para os apóstolos. Então os apóstolos tinham a palavra final sobre qualquer assunto. O que os apóstolos diziam, aquilo ali vinha diretamente de Deus. Por isso que a Bíblia fala sobre os evangelhos e apóstolos. O tempo apostólico, os apóstolos tinham a última palavra, diferente do apóstolo hoje em dia, né? Se você comparar os apóstolos hoje em dia, misericórdia, não tem nada, 0% do que os apóstolos antigamente, né? Então, já a gente começa a vigiar aí para você ver qual é a igreja correta ou qual é a igreja incorreta, né? Bom, então eles tinham a última palavra. Então os apóstolos, eles viviam o evangelho verdadeiro, o evangelho que foi extraído dos ensinamentos de Jesus Cristo. E assim eles tinham a última palavra para tudo. Tudo que a igreja tinha dúvida, se reconhece. Você vai ver nas cartas paulinas, você vai ver nas cartas lá de João, de Pedro, né? Sempre a igreja recorrendo para a opinião dos apóstolos, e os apóstolos dando um aval para isso ou aquilo, estabelecendo marcos necessários para que a igreja progredisse
sempre avante. Com o tempo, aquilo ali se perdeu. E 2000 anos depois, mais de 2000 anos passados do tempo apostólico, né, que foi vivido lá no tempo, logo depois, no primeiro, segundo século, depois da morte de Cristo, você vê que as coisas mudaram muito. Hoje as igrejas deixaram de ser organismo para serem organizações. Não, a igreja tinha que ser um organismo vivo, palpável, pulsante, cuja cabeça, o cérebro, era Jesus Cristo. E a sua lei era a palavra de Deus. Sua lei de conduta, de fé, né, de agir, a palavra de Deus. Hoje você está vendo as igrejas afastando-se, cada um interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, da sua maneira, e muitos aí sequer recorrem muito à Bíblia para justificar os seus atos ou ações. A igreja continua uma igreja sofredora de qualquer maneira, por mais rica que ela seja, porque ela está no mundo, continua tendo que ser uma igreja militante, embora muitos aí já não militem mais no evangelho. Você vê igrejas aí que parecem uma verdadeira indústria, né? De fazer crentes sem nenhuma noção. Batiza-se por qualquer maneira, de qualquer jeito, ensina-se mais ou menos aí o que tem na Bíblia, e as pessoas hoje estão perdidas. Você vai ver pessoas aí fazendo cultos que parecem cultos a demônios. E ainda pensam que estão na igreja e estão fazendo a vontade de Deus. Muito bem. Então, eu não tenho como denominar uma igreja certa, uma igreja correta, uma igreja 100% correta. Então, o que é que eu faço, presbítero Ramiro? Como é que eu faço? Eu quero ir para uma igreja correta, eu quero ir para uma igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus. Está aí um bom começo. Procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Não pregue achismos, não pregue situações, atos, desculpas para fazer determinada coisa ou não, restrições para isso ou restrições para aquilo que não estão na palavra de Deus, coisas que para você, mesmo para você que está buscando uma igreja, você acha estranho. Cuidado com líderes, cuidado com a liderança de certas igrejas, certas denominações, que eles têm sempre a última palavra. A última palavra não tem que ser da liderança. A última palavra tem que ser a palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia é nosso compêndio, nosso manual para ir para o céu, e a gente tem que seguir ele. Então, quando o líder fala assim, irmão, na Bíblia está escrito isso, mas eu vou fazer assim. A palavra de Deus diz isso, mas eu entendi assim. Muito cuidado com essa liderança. Corra desse tipo de liderança que coloca a Bíblia em segundo plano. A Bíblia nunca pode ficar em segundo plano. A Bíblia é sempre em primeiro plano. Corra quando uma igreja disser, ou você ouvir dos membros dizendo que esta igreja aqui, esta igreja é muito santa. Essa igreja é a única igreja verdadeira. Aqui Jesus fala, aqui Deus fala, aqui o Espírito Santo fala, como se nas outras não falasse, como se as outras fossem um lixo. Cuidado com esse tipo de igreja, corra desse tipo de igreja. Esse tipo de igreja não prega o verdadeiro evangelho. Esse tipo de igreja está a caminho de ser uma seita. Muito cuidado com elas. Todas as igrejas têm intuito teológico, todas. Quando eu falo intuito teológico, falo coisas que são desnecessárias, como, por exemplo, colocar costumes acima da palavra de Deus, usos e costumes acima da palavra de Deus, situações, jeitos de adorar a Deus como se aquele jeito fosse o único jeito, desprezo pelas outras denominações, orgulho denominacional. A minha igreja é uma bênção, a minha é uma nação, a minha é não sei o que, as outras ali têm problema, como se a dele não tivesse problema. Porque tem muita coisa que é jogada por debaixo dos panos e debaixo dos tapetes, porque muitas das vezes o membro tem pouca ou nenhuma informação do que acontece na igreja. Não existe prestação de conta, não existe nada, não existe comunicação de nada. Ai, meu irmão,
você é membro, você tem que vir na igreja só dizimar, ofertar e adorar a Deus. É só isso. Como se ali não fosse um organismo vivo, você não fizesse parte do corpo. Você faz parte do corpo. Todas as igrejas, ou grande parte delas, sequestram muitas das vezes a mentalidade do crente. Você tem que ler a Bíblia, compreender a palavra de Deus, você tem que tomar suas próprias conclusões e você tem que pedir a Deus que te ensine verdadeiramente o caminho. Já se foi há muito tempo a época, lá bem antes de Martinho Lutero, em que o líder ou padre, né, naquela época, dizia as coisas e as pessoas tinham que verdadeiramente seguir aquilo ali como se fosse a verdade. Na verdade, você está informado hoje em dia, você vive num tempo de informação, você vive num tempo de informação boa ou ruim, você vive num tempo em que tem Bíblia de tudo quanto é jeito, tem Bíblia de jovem, de adulto, de criança, tem Bíblia de bebê, já vi até Bíblia de bebê, tem Bíblia de adolescente, tem Bíblia de velho, né? Tem Bíblia de estudo de A, B, C, D, N, M, N, M, N, um monte de Bíblia, né? De tudo quanto é jeito, mas nunca o povo foi tão analfabeto teológico. Por quê? Porque está acostumado a só fazer o que os outros falam, não tira sua própria conclusão. Ele não é beriano, ele não aprende da fonte, que é a palavra de Deus, na oração com o Espírito Santo, orientando ele em toda boa obra, não ouve a voz do Espírito Santo e assim cai no erro e continua fazendo erro sobre erro. Então, meu irmão, para finalizar, como é que eu sei que eu estou numa igreja certa ou correta? A igreja tem que proclamar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Começa daí. E depois você vai vendo as outras coisas. Mas uma opinião que eu tenho que dar para você, uma sugestão ou uma constatação. Fixe numa igreja que, mesmo que seja uma igreja não muito certa, é a igreja que você está ouvindo a voz do Espírito Santo ali. É uma igreja que você está sendo ensinado. A Bíblia diz para a gente separar o que é bom e o que é ruim. Separa o que é bom e o que é ruim. Você já viu sua mãe escolhendo feijão? Não sei nem se hoje em dia se escolhe mais feijão, arroz. Antigamente era assim, o feijão vinha todo cheio de sujeira. Mas a gente comprava, não comprava? Ia lá na venda, comprava o feijão, levava para casa, aí botava o feijão na mesa, a mãe da gente ia tirando as pedrinha pequena, feijão estragado, furado, um gorgulho, né? Às vezes estava com um bichinho lá, ia tirando e só cozinhava o feijão bom. Para quê? Para que a gente tivesse uma boa alimentação. O crente hoje em dia tem que fazer a mesma coisa. Tem que congregar, tem que estar na igreja. Não deixe de congregar, não deixe de estar na igreja. Né? Uma igreja abençoada, que você se sinta bem ali, que o Espírito Santo fale com você, que você tenha relacionamento com os irmãos, que você esteja servindo a Deus ali. Mas separe o que é bom e o que é ruim. E o que é ruim você separa, joga fora. Não aproveita, não acata aquilo. E só vê e só aceita o alimento que é bom, o alimento que vai te fazer bem. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe. Você é uma bênção e será uma bênção na mão do Senhor. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal, compartilhar. Compartilhe essa palavra com alguém, compartilhe esse link com alguém, compartilhe esse canal com alguém. Não esqueça de dar seu like, tá bom? Para nos ajudar em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.